Em uma live essa semana, Luciano Huck soltou a seguinte frase: "Eu tenho sonho de liderar uma geração". Com essa frase, o Luciano Huck disse o seguinte: em 2022, ele quer ser candidato à presidência da República. Ele quase foi em 2018, na última hora ele desistiu, mas agora ele vai se jogar de cabeça, ele tem um projeto de ser presidente da República. Se você achava que não dava para piorar depois do Bolsonaro, pode piorar, pode entrar o Luciano Huck. Mas você não faz ideia do real motivo que está levando o Luciano Huck a querer entrar na política. Você não faz ideia, mas eu vou te contar. Luciano Huck tem bons motivos para querer entrar na política. Eu te conto. Vem comigo. Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? O meu nome é Roberto Cardoso, vamos direto ao assunto Luciano Huck, presidente da República? Então é o seguinte, Luciano Huck vai se jogar na política, tá? Ele vai concorrer à presidência da República em 2022, ele soltou isso essa semana numa live, essa informação, com essa frase bonita, eu tenho sonho de liderar uma geração, mas a história não é bem essa não. Ele tem um bom motivo para entrar na política, eu vou te contar agora, tá? Eu só vou pedir para você se inscrever no canal. Dá um cliquezinho aí que eu vou te dar a informação. Você só dá um cliquezinho, pode ser? Volta para o ano de 2010. Luciano Huck tinha uma casa em Angra dos Reis, numa ilha. Uma ilha cinematográfica. Ele construiu uma mansão gigantesca, só que construiu desrespeitando leis ambientais. Aí a prefeitura entrou com uma ação contra ele, ele ia ter que pagar um caminhão de dinheiro de multa e ia ter que demolir a casa. Aí como é que eu faço? Vai demolir a casa e vou ter que pagar um caminhão de dinheiro. Malandramente, espertamente, o que Luciano Huck fez? Contratou o escritório de advocacia de quem? Da esposa do Sérgio Cabral, que era o governador do Rio de Janeiro. Ele pegou como advogado a esposa do governador. E aí, com a esposa do governador, o escritório da esposa do governador, ele entra com o recurso. Coincidentemente, o governador vai lá e assina um decreto regularizando a casa dele e outras casas também, mas assinou o decreto que ele precisava. Ficou até conhecida como Lei Luciano Huck. A casa dele ficou regular daí para frente. Você percebe a relação uma coisa com a outra? Pois é, isso foi no ano de 2010, repercutiu muito fortemente. O Antony Garotinho que denunciou na época o acordo de, olha, contrata o escritório da esposa, aí ele vai lá, complicado, né? Mas em 2012 veio uma outra coisa na vida de Luciano Huck. Ele estava dirigindo, saindo de uma festa em São Conrado, no Rio de Janeiro, parou numa blitz da Lei Seca e estava embriagado. Ficou com a carteira retida, multa gravíssima, se recusou a fazer o teste do bafômetro e a vida seguiu, mas é difícil para quem tem o discurso ético dizer que ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, né? Mas ele tem isso também. 2014 foi pior. Aí ele fez a Globo ser processada por assédio sexual. Olha o caso, era a Copa do Brasil, a Copa do Mundo de Futebol. Ele lançou um quadro no programa dele assim: e você, garota, você quer encontrar o seu príncipe? Quer casar com um gringo? Mande uma carta para cá que nós vamos arrumar um gringo para você casar e ir embora. Quer dizer, estimulando o turismo sexual, estimulando o abuso de brasileiras por estrangeiros, né? A Globo foi processada e esse processo está na justiça. Em 2016, o Sérgio Cabral, aquele da Casa do Decreto, foi preso na Operação Lava Jato. Foi preso e ainda está preso. Viu? Ele foi preso, foi condenado a 280 anos de prisão. 280 anos de prisão que ele está condenado. E aí, quando ele foi preso em 2016, medo. Ele ia fazer uma delação premiada. E Luciano Huck começou a cogitar, e será que eu vou entrar nessa delação? Porque aquele caso da casa, eu paguei aqui para a esposa dele, contratei o escritório da esposa e saiu o decreto, a esposa teve bens bloqueados. Será que eu vou cair nessa delação? Começou a dar medo. Aí ele cogitou entrar na política para ganhar foro privilegiado. Acredite você ou não. O motivador de Luciano Huck entrar na política é ter foro privilegiado, porque ele estava com medo de cair numa delação premiada do Sérgio Cabral.
O Sérgio Cabral foi preso em 2016. Ele falou, vou entrar para a política. Aí você fala assim para mim, mas para ter foro privilegiado não precisa ser candidato à presidência da República. Ele pode ser deputado, é uma disputa muito mais fácil, ele provavelmente estaria eleito, não precisa disputar a presidência para ter foro, era até mais garantido, né? Aí entra um outro personagem dessa história que é Paulo Guedes. Paulo Guedes é um bilionário, ele é muito rico, Paulo Guedes, é um especulador do mercado financeiro e que tinha embaixo do braço uma pesquisa. Esse pessoal de mercado financeiro, eles trabalham com pesquisa. E o Paulo Guedes tinha a seguinte pesquisa embaixo do braço, que o brasileiro, nós, o brasileiro, estávamos insatisfeitos com a situação do país, estávamos decepcionados com os políticos, né? O brasileiro decepcionado com a classe política e preocupado com o aumento da violência. O brasileiro reconhecia que a vida tinha melhorado no governo do PT, mas o que não tinha melhorado era a situação da violência. Então essa pesquisa concluía o seguinte, se você tivesse um candidato que fosse de fora da política, que tivesse presença forte nas redes sociais e que viesse com um discurso de combate à violência, esse candidato tinha grande chance de ser eleito. Aí Paulo Guedes pensou, quem pode ser uma pessoa de fora da política com presença nas redes sociais? Luciano Huck foi atrás. Paulo Guedes propôs a Luciano Huck entrar no momento em que Luciano Huck estava com medo de uma possível delação de Sérgio Cabral. Conversaram, começaram a ver tal. Na última hora, ele desistiu. Sabe por que ele desistiu? Porque em 2018, o Sérgio Cabral fez realmente a delação, mas não citou o Luciano Huck, não. Ele não citou o Luciano Huck. Ele passou de fora dessa. Então aí ele desistiu de entrar para a política. Mas o projeto continuou. Com esse projeto, ele achou um outro candidato que não era de fora da política, mas que falou que era, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, apesar de ser da política há 30 anos, ele falou que ele era contra a velha política. Lembra desse discurso? Que ele era contra tudo isso que está aí, que ele era contra o sistema. Ele não tinha presença forte nas redes sociais, mas ele montou um exército de robôs lá que fez ele ficar forte. E o discurso contra a violência ele tinha porque ele é armamentista. Então Paulo Guedes aí abraçou Bolsonaro, mas o projeto inicial era Luciano Huck. Então o projeto do Luciano Huck ficou de lado. Ele não precisou do foro privilegiado porque ele não entrou na delação do Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral fez a delação em 2018, ele aceitou devolver, só para você ter uma ideia, 380 milhões de reais no acordo de delação premiada. É muito dinheiro, mas o Luciano Huck não entrou, ele deixou do lado o sonho da política. Quem embarcou nesse projeto foi o Bolsonaro e se elegeu. Agora o Luciano Huck está vendo o quê? Apesar dele não estar precisando dessa proteção aí, do foro privilegiado, mas já foram 2 anos de governo Bolsonaro e Bolsonaro não fez nada. Bolsonaro não governou e mesmo assim está com a popularidade alta e mesmo assim pode se reeleger. Então ele pode ter alguns benefícios. Se ele se beneficiou de uma lei que um governador fez para ele, se ele for presidente, ele mesmo pode fazer as leis que interessam. Né, para quem é da área de comunicação, se ele, como presidente, desregulamentar vários assuntos que interessam para ele na área de comunicação, se ele fizer leis específicas para ele, ele pode se beneficiar muito. Então voltou agora. Na verdade, um monte de gente de fora da política está querendo entrar porque estão vendo o quanto é fácil. Se o Bolsonaro consegue, qualquer um consegue. O cara já está 2 anos como presidente da República e conseguiu não fazer nada, estar com a popularidade alta e pensando em reeleição. Então agora Luciano Huck reativou esse projeto porque ele sabe que dá. Se deu com o Bolsonaro, ele acha que com ele também dá. Ele vai querer agora ser candidato à presidência da República. Tudo isso começou por causa de um problema de uma casa lá em Angra dos Reis, né? Que ele estava precisando de um foro, porque o Sérgio Cabral foi preso em 2016, teve essa história da esposa, a esposa do Sérgio Cabral com os bens bloqueados, ele ficou com medo de uma delação, falou, eu vou pegar um foro privilegiado para eu me esconder aqui, mas não precisou. Só que parece que ser presidente nesse país é realmente fácil, porque Bolsonaro está conseguindo. Ele já está na metade do mandato. A popularidade dele não cai e ele pode se reeleger. Agora o Luciano Huck desengavetou esse projeto. Acredite você ou não, ele vai entrar na política agora porque ele está vendo que qualquer um consegue. É nesse o nível que chegou a política do Brasil. Primeiro ele ia lá para se esconder. Agora ele vai porque ele está vendo que ele não precisa fazer nada. Se ele se colocar,
é bem capaz que ele seja eleito. Em 2022 as pessoas podem estar decepcionadas com Bolsonaro, ele pode ser alternativa e ele pode se eleger. Durma com um barulho desse. Certo, meus amigos? No final do vídeo agora eu vou deixar o nome das pessoas que ajudam o canal lá no Apoia-se, porque é uma forma de agradecimento, tá? Se você quiser contribuir, o link está aqui na descrição. Um grande abraço para você e eu já fui.